Pronto, né? É, bom, pessoal, não sei se vocês viram, eu coloquei lá a lista, né, da N2, certo? E na aula de hoje eu vou dar algumas dicas de como resolver a lista, tá? Ela não está tão difícil, na minha opinião. Na realidade, acho que está mais fácil do que a primeira até, tá? Mas faz sentido porque tem menos tempo também, né? Certo? E assim, lembrando que essa lista, ela só cai em movimento de partícula em 3 dimensões, tá? O conteúdo que a gente está vendo agora, eu não vou cobrar, certo? Eu vou deixar as aulas gravadas aí e vão estar postadas aí, então se vocês quiserem um dia aprender, né, como é que se movimenta um sistema de partículas, vocês podem assistir a aula, mas eu não vou cobrar para valer no ponto, tá? Só quem quiser aprender aí para estudar, né, para saber, vocês podem, depois um dia, quem sabe, vocês peguem e assistem, tá? Então hoje vou fazer uma dica, né, de como a gente resolve, certo? A lista. E as outras aulas, eu ainda vou terminar de postar todo o conteúdo de sistema de partículas, tá? Mas lembrando, esse conteúdo que está faltando eu postar, eu não vou cobrar ele, tá? Tudo que vocês vão precisar para resolver essa lista já está tudo postado, certo? Eu vou até, na verdade, para ser mais pai ainda, eu vou até dizer em qual aula vocês aprendem o que eu falei, tá? Deixa eu até abrir aqui os vídeos, que aí eu vou dizendo qual é a aula em que você aprende como é que resolve as questões, certo? Vamos lá. Ó. Bom, então vamos começar a primeira questão, tá? Primeira questão, ele diz o seguinte. Vou fazer assim. Ele fala o seguinte, ó. Uma partícula de massa m move-se de acordo com as equações. Então ele bota aqui, né? X igual a x. Ah, pessoal, acabei de ver que tem uma coisa errada aqui, tá? Tá x0 mais a ao quadrado, mas está errado, certo? Deixa eu ver qual é o valor certo aqui. Vou colocar o valor certo. Vou corrigir e mandar de novo essa lista. Anula, professor. Como é? Tem que anular, tá errado. Não, mas como não acabou ainda, eu vou corrigir, preciso anular não. Se fosse depois, eu anulava, mas como está antes, dá certo ainda. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu só pegar a questão aqui. Deixa eu ver. Vou corrigir. Assim que eu acabar, eu corrijo. Tá aqui. Na verdade, na lista tá assim, ó. A ao quadrado, mas na verdade é A, T ao quadrado. Tá? A T ao quadrado. Pronto. Depois ele diz que Y é igual a B, T ao quadrado. E depois Z igual a CT. Certo? Ele quer saber o seguinte, ele tem A. Determine o momento angular em qualquer instante de tempo. E tem A. Ele quer saber o momento angular, né? Então, o momento angular, como é que você calcula? É simplesmente aplicar aquela formulazinha, né? R, M, R, vetor V. Então, basicamente aqui, ó, não tem muito segredo não, né? Quem é o vetor R? O vetor R é esse cara aqui, ó. O vetor R é isso aí, né? A componente x é x0 mais at ao quadrado, componente y é bt ao quadrado e componente z é ct. Quem é o vetor velocidade? É a derivada disso. Então, você pega, deriva isso, bota aqui. Deriva isso, bota aqui. Deriva isso, bota aqui. Depois você vai fazer o quê? Um vetor o outro. Ou seja, aqui, né? Certo? Não tem muito segredo, não. Você vai derivar aqui, ó.
deriva aqui, certo? E deriva esse aqui. E aí você depois faz o produto vetorial, né? Vocês lembram como é que faz o produto vetorial, né? Só relembrar aqui, né? Ó. Produto vetorial, você tem que resolver aquele determinante, né? O I, J, K, aqui seria o X, Y, Z, aqui o VX, VY, VZ, tá? Depois só multiplica pela massa, né? Aí você tem o momento angular, certo? Não tem muito segredo não, esse item, certo? Depois ele pergunta o seguinte, no item B, determine a força resultante. Como é que determina a força resultante? É só você lembrar que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Então você achou a posição, quer dizer, a questão da posição, você pode achar a velocidade, derivando novamente você acha a aceleração, né? Então você deriva, certo? Achou aqui a aceleração, depois multiplica pela massa e tem a força resultante. Não tem nenhum segredo, não. Tá? No item C, ele pergunta o seguinte: a partir da força resultante, determine o torque resultante sobre a partícula e verifique se o movimento satisfaz o teorema do momento angular. Ou seja, como é que você acha o torque? O torque resultante é simplesmente R vetor a força resultante. Tá? Então, aí você faz R, né? Esse R aqui, vetor a força resultante, e depois ele quer que você verifique, ou seja, você tem que derivar o momento angular e verificar se isso vai dar igual ao torque resultante. Tá? Então, essa questão aqui, né? Simples, né? Só precisa saber derivar e calcular aqui o determinante, tá? Certo? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem falar, tudo bem? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, acho que ela é até um pouquinho mais difícil. Essa aqui, apesar de não ter nem derivado nem nada disso, mas ela é um pouco mais difícil, certo? Então, deixa eu apagar aqui. A segunda questão, inclusive, pessoal, por incrível que pareça, ela é mais difícil, mas tem muito livro do ensino médio que bota essa questão, tá? Dá para resolver só com os conhecimentos do ensino médio. Ele diz o seguinte, ó. Um projeto é disparado da origem num plano XZ, onde Z é o eixo vertical, tá? Então tem um plano aqui XZ, e ele vai jogar aqui, ó, vai disparar um objeto, certo? Então, como a gente viu, né, a trajetória desse objeto é uma parábola, tá? Certo? Vai ser uma parábola. Aí ele pergunta o seguinte, com a velocidade inicial V0, né, então ele é disparado aqui com a velocidade inicial V0, certo? Para atingir um alvo num ponto x igual a x0. Então, ele quer acertar um ponto bem aqui assim, x0, né? Certo? Z0. Desprezando a resistência do ar, determine o ângulo de elevação correto para o canhão. Mostre que, em geral, existem dois ângulos que satisfazem essa condição, a não ser que o alvo esteja no ponto de alcance máximo ou além desse ponto. Né? Então, o que ele está dizendo? Sempre vai existir dois ângulos, certo? Que você consegue atingir esse ponto, certo? Isso se ele não estiver em cima do ponto máximo, né? Então, sempre vai existir um ângulo, certo? Que geralmente não, menor do que 45, e vai existir um ângulo também maior do que 45, que ele chega no mesmo ponto, certo? Então, vocês têm que determinar quem é esse ângulo, tá? Em termos dos valores que ele deu, certo? Você determina quem é o θ, né? Em termos do x0, da gravidade, e do V0, certo? Então, aqui você tem que estar em função do x0, da gravidade e do próprio V0, tá?
E quando você determinar isso aqui, você vai ver que você, na determinação, né, você demonstra que existe duas soluções, tá? Não é só uma solução, você vê que existe duas soluções. Você vai ver que, na verdade, vai virar uma equação de segundo grau, certo? E aí você vai ter duas soluções, certo? Então, é isso. A questão é isso, né? É você demonstrar isso. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, é um movimento em duas dimensões, né? Um movimento de projéteis, tá? É só lembrar, né, que no seu eixo X, no eixo X é um movimento em uma dimensão, tá? Então vai ser x0 mais um vxt, a equação aqui no eixo X. A equação no eixo Y, como é que ela é? Ela é um movimento no eixo Y, não, no eixo Z. No eixo Y é tudo idêntico igual a zero, tá? Mas no eixo Z é um movimento acelerado, né? A gravidade sempre está apontando aqui para baixo. Então, no eixo Z, a equação vai ser assim, ó, vai ser um Z0. Aliás, o x0 é zero, tá? Então, vamos logo colocar assim, ó. Aqui vai ficar simplesmente dxt. Certo? Aqui o z0 é zero também, então vai ficar v0yt menos g t ao quadrado sobre 2, certo? Ou seja, isso aqui é o seu vetor posição, tá? O y, você sempre pode considerar o y sendo zero, certo? Você pode considerar o y sendo zero. E aí, o que acontece? Que você só tem que perceber como é que esse θ vai entrar nessas equações, né? Esse θ vai entrar exatamente a inclinação da velocidade inicial, tá? Então, essa velocidade inicial v0 é o módulo do vetor velocidade, certo? Então, se você decompor aqui, né, ó, o Vx é exatamente essa componente horizontal e o Vz, né, aqui é um Z, perdão, aqui é um Z, o Vz, ele vai ser exatamente essa componente vertical, tá? O V0Z, certo? O V0Z, tudo bem? Então, o Vx, ele vai ser V0 vezes o cosseno de θ, né? E o V0Z é igual a V0 vezes seno de θ, né? Então, você pega essas equações aqui, ó. X igual a Vx. Quem é Vx? V0 cosseno de θ vezes t. Z igual ao V0Z, que é V0 seno de θ vezes t menos g t ao quadrado sobre 2. Você pega essas duas equações, certo? E você impõe essa condição que em algum momento eles vão atingir esse ponto, né? Em algum momento eles vão atingir esse ponto, em que x é x0 e z é zero, certo? Com isso, né? Como isso aqui está em função de cosseno de t e seno de t, certo? Você consegue eliminar todas as variáveis e você consegue achar que você consegue achar exatamente a relação que eu falei, né? Você vai conseguir achar uma equação que vai ser uma equação de segundo grau que envolve θ. E aí você resolve essa equação e aí você obtém, né, esse resultado, certo? Basicamente é assim que se resolve esse problema, certo? Tudo bem? Eu vou dar uma dica ainda maior ainda, tá? A forma mais fácil de você fazer isso é você deixar z em função de x. Deixa z como função de x, certo? Então, z como função de x, você vai ter exatamente essa equação dessa parábola, tá? E aí você condiciona que essa parábola tem que ter duas raízes. Uma raiz é o zero, na verdade a gente vai ver que automaticamente uma das raízes vai ver zero, e a outra raiz é x0. Então, quando você condiciona isso, você vai conseguir achar essa condição que a questão está pedindo. Tudo bem? Bom, essa questão era até mais difícil, mas como eu dei aqui as dicas, agora ficou fácil. É só fazer o que eu falei que vai dar certo. Certo? Vamos para a terceira questão.
Qualquer dúvida, vocês podem falar, tudo bem, pessoal? Terceira questão. Na terceira questão, o que ele está dizendo? A terceira questão, são 3 itens, tá? E ele fala o seguinte: diga quais das seguintes forças são conservativas e determine a energia potencial para as que forem. Certo? Então, ele deu aqui um exemplo de força. Certo? Deixa eu só ver aqui. Boa noite, Adriano. Eu estou dando aqui umas dicas de como resolver a lista, tá? Então, basicamente, ele dá aqui as forças, tá? Então, ele vai dar aqui um F de X, não vou copiar não, tá? Um F de Y e um F de Z, certo? Uma das formas para você dizer que a força é conservativa, né, mostrar que existe energia potencial, é o rotacional, é você mostrar que o rotacional da força é igual a zero. Tá? O que é o rotacional? Né? Então, rotacional você faz como se fosse, né? Não é exatamente, mas você faz como se fosse um produto vetorial, só que com as derivadas parciais, tá? Então, aqui um fx, um fy, um fz. Vou escrever aqui para vocês a expressão do rotacional, né? Então, rotacional, ó, a componente x vai ser a derivada do fz com relação a y, menos a derivada do fy com relação a z. Isso aqui é a componente i, mais a componente y, a derivada da componente x com relação a z, menos a derivada da componente z com relação a x. Isso aqui é a componente y, e a componente z é assim, né? Derivada da componente y com relação a x, menos derivada da componente x com relação a y. Certo? Então, aqui, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar essas forças, tá? Você vai pegar essa força que eu dei no item A, e você vai fazer isso. Deriva, você vai pegar aqui a força Z, deriva com relação a Y, né? Derivada parcial, tá? Ou seja, você deriva como se o X e o Z fossem constantes. Derivou com relação a Y. Menos, pega a componente X e deriva com relação a Z. Isso aqui é a componente X. I. Aí depois você faz isso tudinho, e você vê, se esse cara for igual a zero, a força é conservativa. Se for diferente de zero, é não conservativa. Basicamente, você vai fazer isso. Tá? Se ela for conservativa, ele pede para você dar a energia potencial, tá? Você dá a energia potencial. E aí, como é que você acha a energia potencial? Bom, tem várias fórmulas, tá? Tem várias fórmulas. Uma delas é você usar a integral de linha, né? De F escalar dr. Eu acho essa mais difícil, tudo bem? De um ponto de referência até um x. Eu acho essa mais difícil. Ou seja, você faz a integral de um ponto qualquer, pode ser a origem, inclusive, até um ponto arbitrário, certo? Eu botei até x, né? Vamos botar aqui de um R de referência até um R arbitrário. E o caminho que você vai escolher pode ser qualquer caminho, tá? Então, ou seja, você vai fazer literalmente uma integral de linha, tá? Até um ponto arbitrário aqui. Como eu falei, pode até sair da origem. Se você quiser, pode sair da origem. Vou deixar aqui no ponto arbitrário, x, y, z. E aí você pode seguir qualquer caminho, tá? O mais fácil aqui é você seguir caminhos que são paralelos aos eixos. Então, primeiro um paralelo ao x, depois outro paralelo ao y, depois outro paralelo ao z. Ou poderia até ser em linha reta também, tá? Como independe do caminho, poderia ser uma linha reta também. Mas eu acho até mais difícil desse jeito, certo? Eu acho mais difícil.
Outra forma mais fácil é você lembrar o seguinte, é você lembrar que a força ela é menos o gradiente do potencial, certo? Ela é menos o gradiente do potencial, certo? O que significa dizer? Eu acho até mais fácil desse jeito, né? Você tem que achar uma função de x, y e z, de tal forma que a componente x, essa aqui que você está vendo aqui, ó, quando você derivar essa função com relação a x, e botar um menos na frente, você vai obter essa componente. Quando você derivar esse v com relação a y, você vai ter essa componente. E quando você derivar o potencial com relação a z, você vai ter essa componente. Tá? Essa forma de fazer aqui, ela é uma forma mais intuitiva, mas é bem mais fácil, tá? Você pode só ir olhando assim, ó. Porque geralmente você vai ver que é polinômio, né? Então, como é polinômio, é fácil ver. Você, olhando para esses polinômios aí, usando a regra do produto, você vê a função que você tem que derivar em relação a x para dar essa componente, a função que você tem que derivar em relação a isso para dar essa componente, e a função em relação a z que você tem que derivar para dar essa componente. Aí você consegue, já de cara, dizer quem é essa energia potencial, certo? Essa é uma forma mais intuitiva que eu acho mais fácil. Caso não queira fazer por aqui, você pode fazer pela integral de linha, né? E aí, lembrando que a integral de linha pode seguir qualquer caminho. Tudo bem? Nos 3 itens você consegue fazer isso, tá? Os 3 itens. Inclusive o item C, que ele não coloca uma função definida, ele coloca uma função arbitrária. Mas você consegue fazer a mesma coisa, tá? Você consegue mostrar que ela vai dar uma força conservativa, tá? O item C já vai dar uma força conservativa. Só que aí sim, o item C você tem que escrever em termos de integral, tudo bem? Não tem como a gente saber porque é uma função arbitrária. Então, você escreve em termos de uma integral. Certo? Beleza. Então, qualquer dúvida, vocês podem falar. Certo? Vamos para a quarta questão. A quarta questão é exatamente o contrário, né? Dessa questão aqui. A quarta questão, ele vai dar a minha energia potencial. A quarta questão é mais fácil ainda. Essa lixa está fácil, hein? Essa lixa é para todo mundo tirar uma nota boa. Eu também é fácil. Só não a sétima questão, que a sétima questão é difícil mesmo. Mas as outras são fáceis. Vamos lá. A quarta questão é o seguinte. Ele vai dar energia potencial. Ele diz o seguinte. Determine as componentes das forças para as seguintes funções de energia potencial. Então, ele vai dar energia potencial. Vou até copiar aqui o item A, por exemplo. V igual a x, y ao quadrado, z a terceira. E pede para você determinar a componente x, a componente y e a componente z da força. Aqui tá de graça, né? O que você faz? É só usar aquela fórmula ali, ó, componente x. Você vai pegar essa função e derivar em relação a x, aí você tem a componente x da força. Pegar essa função, deriva em relação a y, você tem a componente y da força. Pegar essa função, deriva em relação a z, você tem a componente z da força. Tá? Uma questão bem facinha, né? Só derivar, certo? Não tem muito segredo, não. Tudo bem? O item B, ele coloca um r ao quadrado, mas esse r ao quadrado é só lembrar, tá? No item B, que esse r ao quadrado é o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? A coordenada radial, né? Em coordenadas esféricas. Certo, pessoal? Então, questão também sem muito segredo. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, questão 5, ele diz o seguinte. Determine a frequência no caso de pequenas oscilações radiais em torno do movimento circular estacionário para o potencial efetivo dado pela equação. Então, é o potencial efetivo, né, de uma força proporcional ao inverso do quadrado, né? A força gravitacional, né? O exemplo da força gravitacional. Esse potencial que a gente estudou, né? Nas aulas sobre
força central, certo? Atrativa, proporcional ao inverso do quadrado da distância, mostrando que é igual à frequência de revolução. O que é isso aqui? Né? Lembra, pessoal, essa questão aqui tá associada com a questão da primeira lista que eu passei para vocês, que eu perguntava a frequência de oscilação, né? Eu tinha um potencial de Lennard-Jones, né? O potencial de Lennard-Jones é um pouquinho diferente desse, certo? Lennard-Jones ele sobe e desce, né? Esse potencial ele é assim, né? E calcular a frequência de oscilação, o que é? Você faz uma expansão aqui, né? Ó. Você diz que isso aqui é aproximadamente uma parábola, certo? E calcula, né? Quem é essa parábola, tá? Você calcula usando série de Taylor, tudo bem? Você calcula quem é essa parábola, faz a expansão em torno do ponto de menor energia, certo? E aí, o que você vai fazer? Então, é aquele problema que vocês fizeram, né? Acho que todo mundo fez, se eu não me engano, todo mundo viu o ponto dessa lista. Então, isso aqui vai ser fácil para vocês, tá? Vocês calculam essa frequência aqui, certo? A frequência de oscilação, tudo bem? E aí vocês conseguem também, né? Nessa frequência de oscilação, você consegue achar a expressão, você consegue achar o R de T, tá? Expressão R de T, tudo bem? Então, depois que você achar a frequência de oscilação, você tem que mostrar que é a mesma frequência para o ângulo θ, tá? Como é que você mostra isso? É só você usar a expressão do momento angular, né? O momento angular, ele aqui é o momento angular é M, R ao quadrado, θ ponto. Pronto. Então, você acha a expressão para R, certo? Depois você substitui nessa equação aqui, ó, L sobre M, R ao quadrado, integra, você vai achar o seu θ de T. E aí você mostra que o θ de T é uma função oscilatória, tá? Uma função oscilatória, e é uma função oscilatória com a mesma frequência do R. E aí você consegue mostrar, né, que as duas têm a mesma frequência de oscilação, que é o que ele está pedindo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Vamos para a sexta questão. A sexta questão também envolve força central, certo? Na sexta questão, ele fala o seguinte: uma partícula de massa m move-se sob a ação de uma força central cujo potencial... Então, ele pega aqui, ó, ele diz que o potencial é isso aí que ele colocou. K, R, elevado à quarta. Um K maior do que zero. Certo? Aí ele pergunta, para que energia o momento angular, a órbita, será um círculo de raio A em torno da origem, né? Para que energia e momento angular, a órbita será um círculo de raio A em torno da origem, tá? Então, ou seja, você vai ter que fazer o quê, ó? Você vai ter que, basicamente, descobrir qual o mínimo do potencial efetivo, certo? Então, o que acontece, ó? O potencial efetivo, né? Ele sempre é o potencial real mais aquele termo ali, mais L ao quadrado sobre 2m R ao quadrado. Esse cara aqui, ele é uma função assim, ó. Certo? Esse cara aqui, ele é uma função assim. Uma função assim. Significa que quando eu somar os dois, vai dar uma função mais ou menos assim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que achar onde é que está esse ponto de mínimo, né? Esse ponto de mínimo onde vai ter a raiz, certo? Então, você acha quem é a energia desse ponto de mínimo,
com a energia você consegue achar o momento angular, esse ponto mínimo aí, certo? Então, essa aí, né? Essa aí faz o item A. No item B, ele pergunta qual o período deste movimento circular. Então, ele quer saber o seguinte, qual o período do movimento circular. Então, se ele está aqui no movimento circular, ele quer saber quanto tempo demora para dar uma volta completa. Tá? Então, lembrando, se ele está no movimento circular, o R ele é constante. Então, se você tem aqui esse R ponto igual a L sobre M R ao quadrado, esse R é constante, que é o próprio A, tá? E aí você tem a própria expressão do θ, né? Θ vai ser igual a θ0 mais L sobre M A T. E aqui você calcula, né? Quanto tempo demora para ele dar uma volta completa, tá? Que é o período, né? O período é o tempo de uma volta completa. Certo? É o item B, como você faz o item B. E no item C ele fala, deslocando-se ligeiramente a partícula deste movimento circular, qual será o período das pequenas oscilações radiais em torno de R igual a A? Aí aqui é o mesmo segredo, né? Mesma coisa que você vai fazer, tá? Então, se por acaso você aumentar um pouquinho a energia dele, né? Ele vai ficar oscilando entre esses dois pontos. E para você saber essa frequência de oscilação, você aproxima isso aqui por uma parábola. Certo? E aí calcula, né? Essa frequência de oscilação. Certo? Se vocês quiserem aprender a fazer isso aqui direitinho, vocês podem olhar lá na resolução da lista, né? Na lista da N1, certo? Eu resolvi a lista da N1 e tem um problema que ele pede isso, eu resolvi lá para vocês. Aí vocês podem olhar lá como é que você acha essa frequência de oscilação. Tudo bem? Beleza, e aí é assim que se faz a sexta questão, tá? A gente chega aqui na sétima e última questão e, sem sombra de dúvida, mais difícil. Certo? Mais difícil. A sétima questão, ele diz o seguinte, que uma partícula de carga Q e massa M em repouso no campo magnético, então, tem uma partícula que está submetida a um campo magnético B0, Z, certo? É submetido no instante t igual a zero a um campo elétrico oscilante. Então, de repente, você coloca um campo elétrico e começa a oscilar, seno de ômega t na direção x. Certo? Determina seu movimento. Né? Então, aqui, basicamente, o que é para fazer? Calcula a força, né? Lembrando que a força eletromagnética é assim, né? Que é mais Q V vetor B, certo? Calcula isso aí, a força resultante, né? Depois você coloca na segunda lei de Newton, m vezes a aceleração é igual à força resultante, e aí você obtém, né, aquele conjuntinho isso aqui vai virar, né, uma equação diferencial, um sistema de equações diferenciais, tá? Então vai ter a derivada segunda de x com relação ao tempo, igual a componente x da força, né? Derivada segunda de y com relação ao tempo, igual a componente y da força, derivada segunda de z com relação ao tempo, a derivada z da força, tá? A força resultante. E aí, resolve esse sistema de equações diferenciais, né? É muito parecido com o que eu fiz em aula, tá? Em aula eu resolvi um problema desse, certo? Eu resolvi um problema desse. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é exatamente a mesma coisa que eu fiz lá, certo? Aqui é um pouco mais difícil. Por quê? Porque lá eu resolvi o problema em que o campo elétrico era constante, certo? Então, era mais fácil resolver. Aqui, ó, ele vai ser uma função do tempo, tá? Mas você consegue resolver usando as mesmas técnicas. A única diferença é que você tem que lembrar, você vai ter que lembrar, né, de algumas técnicas de resolução de equações diferenciais, certo? Mas você consegue desacoplar de um jeito muito parecido. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso?
Bom, então é isso, a lista é isso, certo? Lembrando que vocês têm até domingo para fazer, certo? Como eu sempre falo, vocês podem fazer juntos. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, certo? Se quiserem marcar alguma aula para eu tirar dúvida também, pode ser, né? A gente vai ter outra aula ainda, certo? Vocês podem tirar dúvida nela, né? Se vocês quiserem, a gente pode marcar alguma aula extra, tudo bem? Professor, aqueles 2 pontos que os professores tudo estão passando para a gente, que é porque a gente chegou no curso até aqui, você vai dar também? Eu não tô sabendo disso não, não combinaram comigo não, isso aí. 2 pontos porque chegaram até aqui no curso. Não me falaram disso aí, não. É, Mas, professor, tudo vão dar para a gente. mas eu acho que vocês não vão precisar, não. Mas, assim, também tem outra, né? Eu não vou garantir esses 2 pontos, mas com certeza eu ajudo vocês mais ainda, né? Tipo, nessa lista, não sei se vocês viram, mas eu coloquei a lista valendo mais do que 10 pontos, né? Exatamente para ajudar vocês, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Não se preocupe não que vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tudo bem? Então, pessoal, foi o seguinte. Por hoje a gente fica por aqui, tá? Por hoje a gente fica por aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá?